Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, reunidos, né, em nome dele, para estudarmos o seu Evangelho. Vamos começar com a nossa canção, né, homenagem ao mentor da casa, Padre Germano. Obrigada, Cláudio. Vamos fazer uma página de abertura. Eu escolhi o livro da Maíse Braga, uma palestrante formidável que ainda está entre nós, neste plano. E aí ela fez esse livrinho aqui, que é os minutos que ela tem no YouTube, né? Minutos com Maíse. Aí ela juntou neste livro. E eu abri ao acaso e o título é Dar Graças. Paulo de Tarso, numa de suas cartas, numa das horas mais difíceis da sua vida, e ele as teve tantas, afirmava: em tudo dai graças. Quantas vezes já não encontramos na vida pessoas que dizem assim: ah, seja o que for que me aconteça, eu sempre dou graças. Graças a Deus. E quase invejamos essas pessoas, porque às vezes a gente não consegue, né? Porque há situações doloridas onde a última coisa que nós pensamos é em dar graças a Deus. Mas não estão errados aqueles que nas horas duras dão graças a Deus, porque buscar Deus nas horas difíceis é a certeza de encontrá-lo em todos os momentos. Os espíritos diziam isso através de Chico Xavier. E quantas vezes, porque algo não nos ocorre, julgamos que as forças da luz da construção eterna esqueceram-se de nós. Mais tarde, vamos verificar, olhando para trás, que aquilo que imaginávamos que era um esquecimento de Deus foi o nosso alívio, e às vezes um livramento, né? Emmanuel também dizia, através da mediunidade de Chico Xavier: quantas vezes aquilo que você julga ser a sua felicidade que nunca chega,
porque você especifica. É aquilo que eu quero. Aquilo precisava me acontecer. Eu quero aquilo, né? A gente sempre quer, né? Seria, se surgisse em sua vida a sua desgraça, porque às vezes aquilo que a gente quer muito é a nossa desgraça. Ele usava essa palavra, desgraça, para talvez pontuar com firmeza aquilo que nós queríamos tanto, mas quando chega é decepção. Ah, mas eu pensei que fosse diferente. Eu lutei tanto para estar ao lado de tal pessoa e ela não é nada daquilo que eu imaginava. Só para ficarmos na questão do afeto, que geralmente é o que nos abala, posso dizer com segurança que as questões do relacionamento afetivo, sejam quais forem, são as que nos tiram, por incrível que possa parecer, do rumo. O que é meio absurdo, porque se nós colocamos a nossa felicidade no outro, estamos perdidos. Por isso, quando nós amanhecemos, já demos graças, porque saímos da nebulosa da noite, porque a gente não sabe o que a gente fez de noite, né? Como dizia Meimei, estamos de novo no corpo para mais um dia na terra, dias preciosos, quanto mais difíceis forem. Se hoje você enfrentar uma grande prova e não puder, porque não tiver forças, dar graças a Deus, pelo menos peça que mais tarde, em algum momento, haja um entendimento real de tudo que lhe aconteceu e você possa render graças por aquilo que não veio, porque ainda não era a hora, porque nós mesmos pedimos para não ter, porque ainda não nos esforçamos o suficiente para vencer. E quando ficar muito complicado, pensemos por um minuto naqueles para quem a vida inteira é um pesadelo. Para quem 5 minutos da nossa alegria seria uma bênção, que eles nem imaginam que podem ter. Vamos até essas pessoas, vamos aos nossos professores da paciência, como o Chico Xavier chamava, aqueles que lutavam com muito mais coragem do que nós e tinham muito a nos ensinar. Em tudo, dai graças, disse Paulo, para as horas mais difíceis de sua vida, e não foram poucas. Que possamos dar graças, porque ainda que tenhamos múltiplas existências, esta é decisiva, porque aquilo que fizermos dela nos apontará caminhos novos para a frente. Foi longa essa, mas muito boa essa reflexão. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores que nos envolvam neste momento com fluidos de luz, de paz, de amor, de coragem, de força, porque é o que precisamos no nosso dia a dia. Que possamos, neste momento, receber essas bênçãos, esses fluidos, para que possamos nos fortalecer. Seja o que for que estivermos passando, vamos lembrar, né, da mensagem do Chico, que Maria mandou através dele. Tudo passa. Às vezes a gente pensa que não, mas passa. Que possamos ter essa coragem de esperar o momento certo. Pedimos pela noite de hoje, por todos os atendimentos que já começaram a ser feitos desde o momento que entramos aqui. Pedimos por todos aqueles irmãozinhos cujos nomes foram colocados nas caixinhas. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que esteja ali, preparando a medicação complementar do nosso tratamento físico. Pedimos pelo nosso querido irmão Rubens, que fará uso da palavra, que seja inspirado e amparado por essa falange de Germano, para que possamos, nesta noite, refletir sobre o tema que ele trouxe para nós. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Alguém pela primeira vez hoje aqui? Não, né? Mas todos bem-vindos. Mesmo... Tu apontou para cima, eu vejo. Aqui está quebrado. Que todos sejam bem-vindos, né? Um finalzinho de ano, todo mundo cansado, né? Mas
A gente aqui é o nosso bálsamo, é o nosso oásis. A gente chega aqui, esquece as dores, esquece o cansaço, pelo menos nesse momento que estamos aqui. Com você, Rubens. Muito obrigada aí por mais esse estudo da noite. Vou arrumar um pouquinho mais de trabalho para alguém após a palestra. Está voando já. Ih, está voando. É a pena. É o quê? É a pena. Quantas cores a gente deve ter aqui, mais ou menos? Uns 4, 5. Cada um mentaliza aí uma cor que 10. desejava. As penas aconteceram o quê? Começaram? A voar. A voar. Ó. Vamos lá. Alguém... liga um ventilador aí. Antes assim, imagina, eu estou aqui imaginando, antes de pegar a pena, os internautas vendo uma palestra espírita, alguém com a pena na mão e jogando. Né? Aí, né? Aqueles detratores. Opa! Será que uma das cores que nós pensamos ou escolhemos está aqui? Foi embora? Dá para pegar? Ih, tá difícil. Será? É difícil? É. Por que é difícil? Porque ela foi embora. Porque depois que ela sai... Não volta mais. Não volta mais. Então, nós vamos chegar lá. Inicialmente, a gente colocou o nome, né, do estudo, né? Deveria ter ali o complemento, mas pela habilidade que nós temos limitada, ficou reduzido. Mas serve. A tomada elétrica. Essa é uma comunicação mediúnica que está no livro Espírito Verdade, na página 113, lição 45. O companheiro faz esse recado para nós, traz para o médium absorve, né? E a primeira análise que ele precisa saber é por que essa comunicação veio através de mim. O que isso quer me dizer? Que utilidade tem para a minha vida em particular. E nós vamos, ao final, fazer a abordagem exatamente dessa mensagem, né? Mas o que tem a ver essa mensagem, que é uma tomada elétrica, com a pena jogada e se espalhou aí? Alguém arrisca a dizer? Nada? Nenhuma tentativa? Nada? Então vamos lá. Vamos tentar descobrir juntos. Oi? Felipe disse que apertou, vai. Então, do lado. Tu testou? Eu e tecnologia não somos um. Tá com Mas vai, depois que for o primeiro, ele vai. Tá com a pilha? Funcionou. Peraí, Então tem que apertar aí. Não... Então não é... Viu? Setinho. Qual setinho? Desculpa. Ó, agora Foi? Agora acendeu a luzinha. Essa luzinha no meio. Dá mais uma vez aqui, só um instantinho. Oi, foi. Isso. Bom, vamos lá. Então é só apertar aqui. Só apertar certinho. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Cada um tem uma resposta, tá? Na verdade, olha, nós viemos aprimorar o nosso processo espiritual, redirecionar
o nosso processo educativo. E ao final nós vamos descobrir por que as penas quase que se perderam. Já sumiu tudo. Né? O que ocorre? Por que hoje nós estamos aqui, gente? Cada um de nós tem uma particularidade, né? Cada um de nós começa a ter uma visão existencial. Cada um de nós começa a buscar se fortalecer. Em determinado momento da nossa existência, nós nos sentimos incomodados com algo. Algo nos incomoda. Você pode ter tudo, fazer tudo, mas tem algo que não completa. Aí a gente começa uma busca incessante, que essa busca incessante é a busca de nós mesmos. Quantos e quantos companheiros tem tudo, e o vazio persiste. E nesse momento, nós estamos, alguns já, a maioria aqui, já tem um hábito, né? Já faz parte da nossa existência. Quando a gente não vem, como é que fica? Parece que perdeu alguma coisa, né? Tem alguma coisa fora do lugar. Ou quando surge um compromisso paralelo ao mesmo horário, que é inadiável, você diz, puxa vida, mas logo na hora, né? Isso começa a fazer parte da nossa existência. Essa vontade de nos modificarmos, de nos reeducarmos. Essa vontade da conexão com Deus, né? Com as virtudes que se apresentam para nós. Sentimos um incômodo, né? Aí, assim, vocês notaram qual é a mensagem que está no jornalzinho desse mês? A primeira mensagem? Não notaram? Esqueceram. Ó, viu? Surpresa. Limpar a mente. Limpar a mente. O que nós estamos fazendo aqui é um processo de limpeza mental para ficar mais leve. Né? Nós vamos sair daqui anjos. Não, vai lá. Aí pode sair com mais conflitos. Né? De caramba, eu pensei isso, não era assim, aquele cara falou que era de outra maneira. Que isso? Né? Pode sair com mais conflitos. Angelitude nós não vamos alcançar no dia de hoje. O que a doutrina espírita traz para nós é a condição das ferramentas necessárias para nosso fortalecimento. Ou seja, a doutrina espírita nos oferece toda a condição para que a gente se fortaleça. Aí é a opção. Ou a gente pega ou não pega. Tá? E fica tranquilo, porque tantas quantas forem necessárias à existência, isso vai ocorrendo devagar. Tá? Vamos lá. Limpar a mente. Lá. É a mensagem que está no jornalzinho, é uma mensagem do espírito milanês. O ser humano, depois que o ser humano desenvolveu o intelecto e a razão, deu-se conta de que essas conquistas não lhe bastam. E não lhe basta a existência, porque não preenche o seu interior. É aquele vazio que a gente falou, né? Após o contato lúcido, aqui é consciente, gente, não é inconsciente. Após contato lúcido consciente com o espiritismo, estudo sequencial e continuado, o indivíduo compreende o sentido e o significado da palavra e da existência da Terra. As ferramentas necessárias para esse entendimento estão ali, ó, na codificação.
Se eu pular a codificação, vai ficar faltando alguma coisa. Eu fico meio perdido. É válido toda a comunicação. Falou de bem, tá bom. Falou do bem, tá bom. Mas a proposta que o Kardec traz para a gente é essa: estudo sequencial e continuado. Isso é o que ele traz para a gente. A responsabilidade da força geradora do pensamento é a palavra como magnetismo vivo. O que tem a ver o pensamento e o que tem a ver a maior força magnética que nós possuímos? Alguém aqui tem dúvida de que a palavra é a maior potência magnética que nós possuímos? Tem? Se alguém chega para a gente e fala assim: você está linda, como é que você fica? Hã? Poxa, até constrangida, e diz que não, mas está se sentindo. Mas se ao mesmo tempo chega outro e diz ao contrário, como é que acontece? Então, nós sabemos que a maior força magnética é a palavra. E a nossa responsabilidade é quando nós fazemos essa transformação. Vamos lá. Nós vivemos num universo constituído de energia que se expressa em mentes, vibrações, ondas, ideias, condensando-se em matéria e voltando-se ao estágio inicial incessantemente. Então, tudo que eu falo, ele vai lá e volta. Mas ele volta do mesmo jeito? Não. Ele volta como? Ele volta multiplicado. Vamos lá. Eu cheguei aqui, falei um monte de coisas, aí de alguém aqui presente. Coisas da minha cabeça. Inventei e falei. Né? Tem algumas pessoas que são compulsivas nisso, mas isso aí é uma outra análise. Aí, muito bem. Isso vai ter um efeito, vai chegar, vai bater na pessoa. Se a pessoa estiver fragilizada, vai fazer efeito, sim. Mas se não tiver, ela vai bater e vai voltar para mim. Com o sofrimento que eu causei e as consequências ao redor. Então, aquilo que eu dou, eu recebo em dobro. Tudo, em todos os sentidos. Então, vamos lá. Vivemos num universo constituído de energia que se... De novo? Tá. Ideias condensando-se em matéria e voltando-se aos estados incessantes. Né? Vamos lá. Todo e qualquer movimento, emissão vibratória, por mais sutil que seja, influencia o conjunto. Tudo que eu fizer vai ser somado à minha vibração. Se eu tenho uma vibração igual a da Rosa, igual a da Giovana, igual a da Eliane, igual a do Jorge, essas energias vão se acumular no lugar. Se eu tiver, por exemplo, uma energia diferenciada e nociva ao bom pensamento, essas energias irão para esse outro lugar. Tá? Então, tudo que bate, esse é o raciocínio, tudo que bate vai voltar. Tá? Aí nós é que vamos escolher como é que nós desejamos essa volta para nós. Essa é a nossa escolha. É a lei de ação e reação. Tudo que sai de você volta a conjunções que são somadas às qualidades do seu gerador. Quem é o seu gerador? Seu pensamento. As potências da alma, pensamento, vontade e ação. Então eu pensei, aí, vale a pena verbalizar? Ou vou verbalizar de qualquer coisa? Não.
Aí pensei, não, isso é melhor eu ficar calado. Não, aí falo de qualquer maneira, com qualquer pessoa, né? Aí vou aqui, falo da Rosa, aí falo de Giovanni, falo do Cláudio, aí vou sair falando. E isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência, isso não é brincadeira. E a gente faz, a gente não, aquele pessoal que está lá do lado de fora. Aqui dentro ninguém faz isso. O pessoal que está lá na calçada é que fazem isso. Temos já hábitos e precisamos ficar vigilantes no sentido de eu não posso e não devo estar verbalizando as coisas de qualquer maneira, sobre qualquer pessoa, principalmente. Hoje em dia é muito intenso o que nós fazemos com os políticos. Tá? Eu não estou dizendo que eu não faço, não, gente. Hoje em dia é muito intenso. Mas a gente precisa estar alerta. Tá? Começar a se vigiar. Eu sou o senhor dos meus pensamentos. Quando eu estou pensando, sou eu que domino. Né? Passarinho vem, pousou, eu deixo ou não. Né? Se ele veio, pousou, sai, vai embora. Se ele veio e eu acolho, a responsabilidade é minha. Né? Depois que eu faço esse acolhimento, eu passo a ser o escravo das minhas palavras e das suas consequências. Olha só, eu sou escravo das minhas palavras e das consequências que elas causam nas pessoas. Mas eu não conheço o seu fulano e acho que ele é ruim, que ele não presta. Amanhã ele está tendo problemas ou acumulando problemas, você está cooperando para que aquela intensidade com ele ocorra. A palavra é um magnetismo vivo e se lança no universo, e quando se lança no universo, soma-se a uma gama do mesmo interesse e vai somar onde é atraída. Se forem boas palavras, coisas boas. Se não forem boas palavras, né, consequência disso. Eu nem gostei dessa redação, mas assim, ficou truncado. Mas vejamos lá, na nossa existência, nós estamos sempre buscando essa ascensão. Aí, nós vamos começar a esclarecer e a buscar entender a tomada e a pena, que está voando aqui até agora. Essa semana, não vou falar só o dia de hoje, não, mas essa semana, nos meus diálogos travados com as pessoas que eu conheço, nos meus comentários, eu acrescentei alguma coisa? Estou falando sobre alguém, sobre alguma coisa. Né? Por exemplo, vamos tornar um exemplo. Olha ali e a Eliane. A Eliane passou. Eu digo, tu vê a Eliane, Rosa? Vi. Por que a gente riu? Porque é isso que a gente conhece, não é isso? Quem é que não conhece isso? Vamos lá perguntar. Alguém aqui tem dúvida ou conhece alguém
que é maledicente? Nós somos maledicentes? De uma maneira ou de outra, e isso é inerente ao ser humano. A maledicência é o interesse, é o falar, a gente fica ansioso muitas vezes, né? Mas a doutrina espírita nos ensina vigilância. Se eu tenho um instrumento do pensamento, sei que esse pensamento vai causar, esse pensamento depois de verbalizado, vai causar mal a alguém. Por que eu vou fazê-lo? Aí tem um detalhe. Nosso modelo e guia. Jesus nunca dirigiu a alguém uma palavra de repreensão contundente. Nunca ficou falando de fulano para Bertano. Vocês conhecem alguém que faz isso? Eu vou até recomendar uma palestra para vocês do doutor Andrei Moreira. Ele fala sobre o tema que a gente vai colocar daqui a pouco. Andrei Moreira. Ele fala exatamente isso. O doutor Andrei Moreira, ele é psicólogo, médico, é da Federação Espírita de Minas Gerais, e ele tem um trabalho muito intenso, né? Muito bom, muito bom. E ele traz isso com muita... Isso. Assim, ele traz um trabalho muito intenso, né? E essa palestra que eu vou recomendar daqui a pouco, eu não vou falar agora o nome, porque senão todo mundo vai descobrir a peninha e o daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Os comentários, né? Que às vezes nós preferimos. Aí vamos lá. Vamos ver aqui. Nesses comentários que eu faço, eu acrescento alguma coisa? Estou conversando com alguém, estou falando da Rosa, aí da Eliana eu já falei, né? Já fiz, aí todo mundo já entendeu que tem alguma coisa, ou desconfiou. Né? Você, às vezes, não precisa você nem verbalizar. Né? Só olha, não sabe de nada, aí sai. Para tornar mais trágico, você sai, você fala e sai. Como é que a gente sabe disso, gente? A gente normalmente coloca os nossos pontos de vistas, né? Colocamos os nossos julgamentos, já julguei a Eliane, já falei, olha, já deixei na dúvida. Eu não preciso falar nada, já joguei a dúvida, seja lá quem for. A dúvida já está pairando no ar. Aí, assim, dessa dúvida podem haver acréscimos. Né? E olha só como é que nós estamos chegando pedagogicamente a uma comunicação mediúnica. Aí, muitas vezes, sai isso aqui, ó. Sai ou não sai? É triste para nós espíritas, que já estamos estudando, já conhecemos o Evangelho, mas é maior e mais forte do que nós. É mais forte do que nós. Então, essa vigilância precisa ser constante. Nós vamos gravar isso aqui, ó. Tá vendo? Esse é o final do resultado da escada. Esse é o final do resultado da escada. Aí nós chegamos finalmente. A palestra do Moreira é essa aqui, ó. Calúnia e maledicência. Coisas sutis que começam com simples comentários.
Muitas vezes nós falamos do outro fraternalmente. São comentários fraternais, mas que causam dores profundas. E se nós não estivermos atentos, nós estaremos colaborando com a espiritualidade que está sofrendo. E se nós desencarnarmos amanhã, nós vamos para que lado? Vamos continuar no mundo espiritual, nessa escadinha, falando, comentando sobre alguém. Da vida ali. Não é? Ou é diferente? Se é sequencial, se é pedagógico os acontecimentos, eu preciso, em algum momento da minha existência, obstar isso aqui. Todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu chegar aqui para a Rosa. Então, Rosa, eu queria te ir. Hoje eu vi o Jorge. Aí a Rosa não dá atenção. Eu vi o Jorge. Aí, tu nem sabe, eu vi o Jorge. Aí no final, a Rosa não deu atenção. Eu digo, o Jorge estava numa situação, poxa. A malícia de quem é? A malevolência de quem é? É minha. Esse é meu conteúdo. Então, eu preciso estar atento para não ir em sentido contrário da força geradora que Deus me deu, que é meu pensamento. Veio a ideia, pum, para. Raciocina. Isso vai ser útil para o Jorge, para a Eliane? Vai trazer felicidade para ele? Vai adiantar de alguma coisa? Não. Então não merece comentário, gente. É simples. Não merece comentário. Eu preciso estar atento nos comentários que eu faço. É isso que faz o somatório energético do planeta. Por que o nosso país está com tantos conflitos e cada vez mais parece que não vai cessar? Porque as pessoas querem colocar seu ponto de vista, um acha que está certo, o outro acha que está certo, o outro está errado, está errado. Quem é que está certo e está errado? Todos. Todos estão certos, todos estão errados. Então, o bom senso diz para nós, filtra. Essa é a proposta espírita. Vou na casa espírita, né, para me modificar. Olha lá o início da mensagem da página do jornalzinho. Limpar a mente. Está aqui, ó. E tem mais duas mensagens muito boas. Nós tiramos aí do livro. Então, nesse livro, a espiritualidade amiga traz para nós essa história que começa dizendo assim: a tomada elétrica. De volta é um espírito falando numa reunião. De volta à reencarnação em breve tempo, sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores amigos, para que algo nos fale logo da minha história. Amargo escarnamento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Vamos repetir esse pedacinho. Amargo escarnamento aos levianos de ouvido e aos imprudentes da língua.
sem ornato verbal de qualquer natureza, em minha confissão dolorosa, passo diretamente ao meu caso triste. Maneira de louco que retoma o juízo depois de haver naufragado na vileza de um pântano. Ou seja, ele se encontrava num estado de profundo sentimento, profundo sofrimento. Há alguns anos, na minha derradeira ramagem na Terra, eu era um simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de 30 anos, desposei minha esposa Marina, muito mais jovem do que eu, e que se exaltava de felicidade. Contraímos nosso paraíso doméstico numa casa pequena e movimentada no bairro do Rio de Janeiro. Ou seja, ele, com a idade mais madura, começou a namorar a Marina, casou com a Marina, que era bem mais nova, e aí começa a grande história deles. Nossa vida modesta era um cântico de aventura, estarnecido de esperanças e preces, todavia, porque fosse um ordinário desconfiado e inquieto, amava minha esposa com doentia paixão. Opa! Ele gostava muito dela, a ponto de querer controlar tudo. Né? E isso serve, talvez, para aquelas pessoas que estejam lá, mas nós estamos ouvindo, depois nós vamos lá falar para eles. Tá? Vamos lá. Trabalhar com o nosso produto. Marina era muito moça, quase menina. Estimava as cores festivas do cinema, a vida social, gargalhada, franca, e guardava o temperamento infantil, de curta esperança, em nome erliçado às maledicências, às futigações e à felicidade, como a sombra persegue a luz. Ou seja, a Marina, por existir uma grande diferença de idade, né, algumas pessoas começavam a comentar. Né? Por Marina não querer ficar dentro da caixinha, ser uma pessoa extrovertida, Marina passa a ser acusada de leviana. Por Marina não ter facilidade de trânsito entre as pessoas, nos relacionamentos, nas conquistas, ser simpática, ela passa a ser uma pessoa de mau caráter, de caráter duvidoso. Até porque o seu esposo era mais velho. Aí a gente começa a imaginar exatamente isso. Vamos imaginar uma história de alguém que a gente conheça, que esteja num padrão bem próximo disso, e o que é que nós pensamos e falamos. Chega alguém para nós e diz assim, a Marina, muito extrovertida para o meu gosto. Muito extrovertida para o meu gosto. Olha, chega ao ponto de ser até insinuosa. Normalmente, quando a gente projeta em cima do outro a crítica, é porque aquilo é muito forte em nós. E nós não temos coragem de fazer, de reproduzir. Aí é mais fácil criticar a Marina e outros. Ou seja, é bem mais fácil dizer que ela não presta.
Agora, quem sou eu para estar naquela escadinha julgando a Marina? Quem sou eu para estar julgando, seja lá quem for? Quem me passou essa procuração de julgador? E que exemplo eu sou dentro dos meus conflitos íntimos para ser melhor que a Marina? Aí continua. Se tomávamos um bonde, vinha os comentários. Se passávamos pela praça, as pessoas assoviavam, faziam piadas e cochichavam. Começaram a chegar da minha casa telefonemas anônimos. A minha família já se incomodava com isso. A minha mãe, ouvindo os comentários e vendo o jeito da Marina, não concordava e achava que a Marina era leviana. Ou seja, a Marina só queria viver da maneira que ela queria, gente. Quando eu passo na rua e vejo alguém diferente, assim, na maneira de se trajar, na maneira... Antigamente, foi até bom, antigamente usar tatuagem era gente boa quem usava tatuagem? Não. Quem usava tatuagem não era gente boa. Usava tatuagem, aliás, que até lei que proibia você ingressar no serviço público. Tá? A tatuagem era um sinônimo de desclassificação do indivíduo. Olha o quanto nós já avançamos socialmente. Mas ainda hoje continuam pessoas imaginando que têm o direito de fazer isso com as pessoas. Discriminar. Seja lá por que for, por cor, por tatuagem, por escolha sexual, seja lá o que for, gente. Nós não temos esse direito. Ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. Até porque, na minha intimidade, quem sou eu? Melhor não mexer nisso. Tá? Melhor não mexer, que não vai sair boa coisa. Marina, dentro do lar, era uma pessoa que não tinha grandes habilidades de lavar roupa, fazer comida, de limpar. Ela não se sentia obrigada. Aliás, ela não gostava. Ela não gostava. É proibido não gostar, gente? Aí, o que a gente faz? Preguiçosa. Só não quer nada. Você chega na casa dela, tudo sujo. Coitado dele, né? Foi casar, olha os acréscimos dos comentários. Foi casar logo com isso. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Isso é o nosso julgamento sobre as pessoas, sobre o irmão de caminhada. Agora, da maneira que nós estamos julgando, também seremos julgados. Aí eu julgo hoje, digo que a Marina não presta, que é isso, que é aquilo. Alguém, com certeza, está fazendo a mesma coisa comigo. E assim acontece a vida da Marina. Comentários, telefonemas, ao ponto de o companheiro ficar extremamente abalado com as acusações,
com as piadas, com as brincadeiras, aquilo que a gente diz, se chama de brincadeiras. Tá? Brincadeira com pontinho de veneno lá no cálice. Toda e qualquer brincadeira que venha denegrir o outro não é brincadeira. Toda. Qualquer coisa. Eu tinha um companheiro, foi até bom lembrar disso. Tinha um companheiro, nós trabalhamos muito tempo juntos, fizemos concurso público juntos, e ele me chamava de Juqueri. Aí, dentro do trabalho, a gente conseguiu, graças a Deus, eu consegui uma ascensão, muito esforço, graças a Deus, muita proteção espiritual, e ele continuava do mesmo jeito. Aí um dia, eu fui com um dos meus filhos no trabalho, e ele falou, meu filho perguntou assim, pai, ele te chama de Juqueri? Eu não sei. Aí quando ele veio, eu disse, vem cá, fulano, por que tu chama de Juqueri, cara? Ah, porque você... meu nome, tu sabe meu nome, nós convivemos juntos há um monte de tempo. Você me chama de Juqueri, tem um motivo. Né? O que é Juqueri? Não, Juqueri é uma colônia de malucos. Aí eu, então você está associando o Rubens a uma colônia de loucos, não é isso aí? Não, não é isso que eu quero dizer. Não, mas você só diz isso. Toda hora você dizia. Cara, era impressionante, mas eu nunca tinha atentado para isso, nunca tinha. Mas assim, é só para pontuar. Qualquer brincadeira que venha a denegrir o outro, não é brincadeira. Essa pessoa precisa ser chamada em particular, fulano, olha só, eu não gosto. Não precisa brigar, não. Eu não gosto. Tu conseguiu atingir o meu limite. Não faz isso, por favor. Se mesmo assim o companheiro continuar, chama de novo. Você não está prestando atenção no que eu te falei. Acho que você levou na brincadeira. Tem que cessar. Porque ninguém tem direito de diminuir ninguém. Então vamos lá à conclusão da história da Marina. A Marina, em determinado momento, muito preocupada com as críticas que sofria, começou a caprichar dentro do lar. Uma das grandes obrigações, antigamente, era passar a roupa do marido. A roupa do marido precisava estar impecável. Passada. Não podia ter dobras, hein? Era passada com goma, isso. Com goma. Passada. E a Marina começou a fazer as coisas todas certinho dentro de casa. Um dia, a Marina chegou para fazer, estava lá passando a roupa, dentro de casa, e faltou luz. A Marina foi fazer o quê? Procurar alguém para resolver o problema. Conseguiu e a pessoa foi lá para consertar. Nisso, chega o esposo e encontra o rapaz consertando, o rapaz abaixado e a Marina ao lado, olhando, indicando a ele. O que ele fez? Assassinou os dois. Pum! Quem foram os causadores dessa intranquilidade desse companheiro, da infelicidade da Marina? Quem foram? Todos aqueles. Aqueles que teciam os comentários sobre ela. Sobre ela. Então, todas as vezes que eu senti aquela compulsividade
de comentar algo sobre alguém, opa, não posso. Eu ouvi uma palestra um dia que eu não posso acrescentar nada, não posso julgar ninguém, porque eu também tenho as minhas fragilidades. Eu gostaria que as minhas fragilidades fossem expostas para todos. Ninguém gosta. E por que eu faço isso para o outro? E por que eu não me vigio nesse momento? Ah, mas eu conheço uma pessoa assim. Sabe quem é que deveria estar hoje aqui? Era fulano, não era não. Não era fulano, não. Quem deveria hoje estar aqui somos nós. Porque de uma maneira ou de outra, essa parte ainda maledicente está em nós. Ascendente ainda em nós. Ela está momentaneamente parada, impedida de se manifestar. Não tira a tampa. Siga o Evangelho. Lembre-se, não é para que nós possamos estar tecendo comentários e julgamentos sobre ninguém. Até porque nós não damos conta da nossa própria vida. Se você for parar intimamente, eu estou resplandecente de felicidade. Se eu tiver, eu preciso trazer o outro para usufruir disso. Não derrubar o outro. Aí a gente vê o seguinte, uma comunicação mediúnica que veio para o médium, que o médium traz para nós e que nós tentamos reproduzir dentro das nossas limitações. Mas nós sabemos que existe, está aqui nesse livro. Tem outras. Mas essa é bem contundente. Essa é contra a maledicência e contra a calúnia. Com muita facilidade, nós verbalizamos o aumento dos nossos julgamentos. E que nós possamos agir como Jesus. Levar sempre palavras de acolhimento, de paz, de harmonia, de crescimento para todos. Porque só assim estaremos transformando esse planeta para melhor. Que Deus permaneça conosco. Fica aí a reflexão. E que reflexão, né? Nos tempos que estamos vivendo, nos serve de alerta. Para os nossos internautas, curtam, compartilhem, para que essa mensagem possa, ser divulgada aí para muitos. Obrigada.